É incrível como o pecado tem a capacidade de nos tornar escravos de sentimentos de culpa, de sentimentos de medo, de sentimentos de derrota. Faz-nos até acreditar que não somos merecedores mais da salvação que Deus estabeleceu para as nossas vidas. Não somos mais merecedores de vivermos a intimidade com Deus, de termos acesso à salvação em Cristo Jesus. Mas uma coisa extraordinária que a palavra nos ensina é que de fato não somos merecedores de nada. Nada do que temos, do que recebemos, daquilo que conquistamos é por nosso mérito. Tudo é pela graça de Deus. E quem traz esse entendimento para a gente é exatamente o apóstolo Paulo, numa carta que ele escreveu aos Romanos, isso há quase 2000 anos atrás. E ele já trazia, ao escrever esta carta, que fala exclusivamente sobre graça, que a graça de Deus é que nos conduz à salvação, ele traz um entendimento diferente para aquela ocasião e até nos dias de hoje, que havia uma corrente muito forte da religiosidade, de que era o fato de seguirmos determinados preceitos, regras, comportamentos éticos que proporcionaria a salvação em Deus. A salvação da nossa alma, a salvação da nossa vida em Deus. E aí Paulo vem tentando desconstruir este entendimento da religiosidade e vem tentando colocar no coração, até os dias de hoje, através da leitura desta palavra, desta carta, vem trazer para os nossos corações uma leitura, um entendimento, um esclarecimento de que é pela graça que nós somos salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, ou seja, não é pelo fato de fazermos as coisas certas que teremos o acesso à salvação. E assim como não é o fato de tomarmos determinadas atitudes erradas que nos envergonham, que nos desmotivam, que nos fazem nos sentirmos culpados, essas atitudes erradas que fogem do alvo que Deus tem para as nossas vidas, elas também não têm a capacidade, muito menos a autoridade de nos separar do plano da salvação. Por quê? Porque é pela graça. Vou ler apenas um versículo que está no livro de Romanos, no seu capítulo 6, o versículo 14, que diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. É a graça que nos une, é a graça que nos envolve, é de graça que nós recebemos. Existe um cântico contemporâneo, moderno, que diz assim: o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. E Deus nos escolhe, e todo dia Ele nos escolhe, e todo dia Ele tende a nos envolver cada dia mais, e Ele não fica olhando para os detalhes, para os nossos acertos, para os nossos erros. Claro que a própria palavra esclarece no versículo seguinte assim: e daí? Havemos então de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? De modo nenhum. Por quê? Porque nós nos tornamos escravos do comportamento que escolhemos ter. Nós nos tornamos escravos das ações e das atitudes que nós assumimos adotar como postura das nossas vidas. Então, se nós adotamos uma postura de pecar, de errar rotineiramente, costumeiramente, de tomar as decisões erradas e escorregar e falhar constantemente, obviamente, nós estamos deixando de viver a graça para vivermos a escravidão do pecado. E isso, a própria palavra também completa, dizendo que o salário do pecado é a morte, ou seja, é a separação
de Deus. Então, o pecado, ele nos separa da intimidade de Deus. Ele nos separa de uma vida de assertividade com Deus. Ele nos leva para um patamar de as coisas se tornarem mais difíceis, porque a gente está vivendo fora do plano que Deus estabeleceu para as nossas vidas, que é um plano de uma vida de vitória. Então, as derrotas consistem em errarmos o alvo costumeiramente e vivenciarmos determinadas situações que não estavam no plano original de Deus. Mas isso não tem nada a ver com a salvação da nossa alma, com o fato de que o nosso erro, o nosso pecado, não nos torna menos merecedores da graça de Deus, assim como os nossos acertos também não nos tornam mais merecedores. É graça. Não se explica, se vive. Não se merece, se recebe. Se aceita, se absorve, se crê, se admite e passa a viver essa novidade de vida baseado no que Ele fez e não na minha capacidade de repetir ou de vivenciar tudo aquilo que Ele planejou. Ele quer sim que vivamos de acordo com esses propósitos. Isso vai nos tornar mais próximos dele, com mais intimidade, uma vida muito mais assertiva. Mas os nossos erros não têm o direito e a autonomia de nos manter escravos da vergonha, do medo, da separação. A gente está sujeito a isso. Mas viva pela graça. Esta sim é capaz de nos aproximar, de nos mostrar que independe do que nós fazemos, independe dos nossos limites humanos, é pela graça. Então aprendamos a viver pela graça e não mais debaixo da lei.